Amém. O pessoal traz essas palavras, depois a gente tem que falar na sequência, né? Fica pensando em cada palavra. Mas é isso, glórias a Deus, amém? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que é cristianismo normal para vocês. Eu tenho sido muito impactado por isso nesses dias. Eu tenho meditado e tenho sido desafiado por Deus a entender o cristianismo normal, não na perspectiva e não na dimensão que eu vinha vivendo, mas numa dimensão muito maior, na dimensão do céu, na dimensão de Deus. E quando eu comecei a abrir os meus olhos e a enxergar de uma maneira diferente aquilo que Deus esperava e que Ele estava desejando de mim, eu precisei passar por um processo de transformação pessoal. E hoje eu entendo uma série de coisas porque acontece na minha vida, até essa questão que eu estava comentando agora há pouco da África. E eu falava assim: Deus, mas por que o Senhor tem me colocado nisso e tem me permitido viver algumas coisas ali? E é estranho para mim. Mas um dia eu vim num apelo como esse que nós fizemos agora há pouco aqui, e eu via um dialeto africano sendo ministrado, e aquilo tocou profundamente no meu coração. Como nessa noite, enquanto nós adorávamos, eu comecei a falar numa língua muito estranha que eu nunca falei antes, e eu via um povo chorando, eu via muitos negros chorando, e eu falava assim: Deus, o Senhor me leva. Eu falava para Deus: me leva para essas pessoas que estão precisando. Eu estou falando agora de um povo africano, mas eu poderia falar do Brasil, né? Como eu e você temos reagido aos problemas do Brasil hoje, com qual intencionalidade, com qual visão nós temos olhado tudo que a gente tem visto de problema, de corrupção, de problemas sociais dos mais diversos. Como nós temos encarado isso como se nada tivesse acontecendo, se nada tivesse nos atingindo. Porque muitas vezes eu me via vivendo uma vida cristã, tipo assim: estou lendo a palavra, estou orando, estou indo na igreja, e eu achava que estava tudo bem. E eu comecei a reparar que muitas pessoas estavam vivendo a vida cristã como eu estava vivendo. Eu falei: Deus, não, eu não fui colocado nessa terra para isso. Até porque meu tempo aqui é muito curto, e o Senhor tem algo muito grande para esse tempo curto aqui na terra. E eu falei: não, Senhor, me tira desse lugar de mornidão, desse lugar de passividade, e coloca-me num lugar ativo. Porque muitas vezes a gente sabe que Deus quer nos usar, porque as pessoas pregam isso, as pessoas falam isso, você lê na palavra de Deus, mas você não consegue fazer absolutamente nada. É como se você ficasse travado, e você começa a viver a sua vida daquela maneira tradicional, e você vai achando: Deus, minha vida é isso. Mas eu sinto de Deus de dizer que o Senhor Jesus quer que você viva uma vida cristã normal, a partir da perspectiva dele. Amém? Você pode dizer amém? Eu queria rapidamente ler o trecho de Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando eu leio esse versículo é um dos versículos lemas da minha vida. Eu falo: e não vos conformeis com este mundo. Então, o primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é que não se conforme com aquilo que você está vendo. Mas aqui tem uma receita nesse versículo, quando a gente continua lendo ele, algumas receitas, né? Mas a primeira que a gente lê assim, ele fala: tenha uma mente renovada, transformada, para compreender o que você está vivendo nesse mundo. E sabe o que eu percebi? Que quando eu não era sensível às coisas que estavam acontecendo ao meu redor, era porque minha mente não estava plenamente liberada para viver e para sentir e entender aquilo que o Senhor queria fazer através da minha vida, para viver um evangelho cristão além da teoria, mas na prática, um evangelho de poder, um evangelho de milagres, um evangelho de sobrenatural. E eu entendo que Deus está despertando
as nossas vidas para isso. Porque quando a gente começa a liberar a nossa mente, a ter a nossa mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, em relacionamento, em intimidade com Deus, a gente começa a perceber as coisas ao nosso redor, e a gente começa a ver que a nossa salvação é só o início daquilo que Deus tem para nós, e não o fim. Porque às vezes a gente está sentado e está pensando, mas eu já fui salvo, então minha vida é suficiente, eu não preciso fazer nada a mais, eu não preciso ir além disso. Mas Deus está nos mostrando que há um clamor dele, para que a gente traga, como a gente vê, a gente lê na oração do Pai Nosso, do céu para a terra, essa realidade do céu para a terra. E quando a nossa mente é transformada, esse versículo ele fala assim: e experimenteis, fala lá, para que experimenteis, qual seja boa. Experimentar é testar, praticar. E quando eu comecei a pedir ao Espírito Santo para Ele renovar a minha mente, e vocês vão entender porque eu vou falar bastante da mente hoje, eu comecei a olhar, por exemplo, o projeto da TEP numa nova perspectiva. Eu falava, Deus, isso aqui é gigante, eu não sei nem como começar isso aqui, eu não sei mesmo. E se você perguntar, Renato, como é? Eu não sei, eu não entendo, mas eu sei que eu tenho um Deus que me faz sentir algo por aquele lugar, por causa dessa mente renovada. E aí quando a gente permite o Espírito Santo transformar a nossa mente, a gente começa a andar nesse nível do sobrenatural, a gente começa a viver os milagres de Deus aqui na terra, e aí tudo muda. Eu estava indo para a África nesse mês que passou agora, e eu estava lá no aeroporto de Guarulhos, estava esperando para abrir o check-in ali que não tinha aberto ainda, era o primeiro da fila. Estava um missionário, um outro pastor que me acompanhou na viagem atrás, e uma terceira pessoa. Eu estava ali falando com ele do projeto social e tal. Aí aquela terceira pessoa atravessou do nada a conversa. Ela virou para mim e falou assim: eu estou ouvindo vocês falarem aí, vocês vão fazer negócio lá na África? Eu falei, não, a gente não vai fazer negócio na África não, a gente só vai, a gente tem um projeto social lá. Ele falou assim, é mesmo? E sabe por quê? Eu estou indo fazer negócio lá, eu sou dono de uma trade, eu vendo soja, vendo milho, vendo frango. Eu já parei assim, eu falei assim, cara, esse cara surgiu do nada, atravessou minha conversa e vem falar para mim que é dono de uma trade. Eu já fiquei assim, Deus, pode falar comigo o que o senhor quer falar. Aí ele virou, falou assim, aí eu virei e falei assim, então, nosso projeto social, ele é um projeto ligado ao futebol. Futebol? Eu falei, cara, tem um clube de futebol no sul. Eu fiquei assim, eu falei, cara, isso não é à toa, né? E eu comecei assim, e eu comecei a ver algo sobrenatural acontecendo ali do meu lado. E aí eu peguei e falei assim, você está indo para lá, né? Eu estou indo para Tanzânia. Eu falei assim, você vai pegar o mesmo voo que eu, né? Para Joanesburgo. Então, vamos conversar lá no local, na área de embarque. E eu sentei lá com ele, comecei a conversar com ele. E ele virou para mim e falou assim, vou te falar uma coisa. Se você me arrumar um comprador, porque eu estou indo para Tanzânia, mas se você me arrumar uma reunião, e se a pessoa comprar algo lá em Moçambique, eu patrocino o projeto da TEP lá. Eu fiquei assim, olhei para a cara dele assim, falei assim, né? Falei assim, Deus, não conheço ninguém lá, eu conheço missionário lá na Moçambique, né? Ninguém conhecer alguém que compra soja, frango, milho lá, né? Aí eu peguei e falei assim, mas Deus, da mesma forma que o Senhor trouxe um cara sobrenatural aqui, o Senhor traz a outra ponta. Não é verdade? Deus é Deus, né? E eu fiquei em paz. Eu orei por isso todos os dias que estava lá. E no último dia em Pemba, um missionário chegou lá, o Aurélio e a Janaína, eles falaram assim, vamos levar vocês para comer, quero levar vocês para comer numa praia bem bonita, era 25 minutos dali. Vou dizer uma coisa para vocês, gente, Pemba é lindo, tá? É lindo, lindo, lindo. Quem já foi para lá, mas lugar lindo, é lindo. E nós fomos numa praia lá, um mar verde, maravilhoso, assim. E nós sentamos na beira da praia para comer ali uma comida. Começamos a conversar, um cara na mesa do lado. Ele falou assim, vocês vieram de Pemba até aqui a pé pela praia? Eu fico olhando para a cara dele assim, falei, mano, pô, andei 25 minutos de carro, como é que eu vim pela praia andando, né? Eu falei assim, esse cara no mínimo é louco, né? Mas eu falei assim, vou valorizar a conversa dele. E aí, você é brasileiro? Eu sou brasileiro também e tal. E o cara começou a falar, ele era um cara muito influente em Moçambique, um brasileiro. Aí, quando eu vi aquela coisa, eu tive
minha luzinha acendeu. É como se o farol do mar rodasse. Fizesse assim, né? Eu falei assim, cara, então a gente tem um projeto, tal, não sei o que, né? E eu falei assim, é um projeto ligado ao futebol. E futebol, não acredito, cara, mano. Fazer o seguinte, vou ligar para o ministro de esportes agora, que pegou o telefone, ligou para o cara, falou, tô aqui com uma pessoa, tem um projeto e tal, eu vou mandar o projeto para você. Eu já mandei o projeto para ele, ele já mandou lá para o ministro lá. Ele falou, nós estamos mandando para o presidente de Moçambique também, porque ele joga futebol, um time profissional e tal, gosta muito de futebol. E, cara, se ele resolver ajudar vocês, ele vai dar não sei o quê. Ele já falou um monte de coisa, né? E ele falou assim, aí eu falei assim, cara, será que esse é o cara também é outra ponta lá da conversa do aeroporto de Guarulhos, né? Eu falei, então, cara, também estou procurando alguém que compra soja, milho, frango, né? Aí ele virou e ele falou assim, não, vamos arrumar aqui um cara que compra, eu conheço todo mundo aqui, nós vamos arrumar tal, não sei o quê. Eu estou contando a minha história para vocês, que ainda não se concretizou plenamente, eu ainda mantenho contato com essas pessoas, mas ainda não concretizou, mas isso não importa para mim até agora, no sentido, porque o que importa é que Deus, Ele libera as regiões espirituais, quando a gente permite Ele tocar a nossa mente, porque Ele tira a gente daquele lugar que a gente só faz as coisas que a gente enxerga, a gente vê, e Ele coloca a gente num lugar onde a gente vê milagres, sinais, maravilhas. Aí o Léo, nosso missionário que está lá, ele chegou lá numa pizzaria para pegar uma pizza lá, ele encontrou um italiano, começou a conversar com o italiano, não, eu estou aqui, mas eu construo estádios de madeira pelo mundo. Aí você fica assim, cara, que coisa maluca é essa que está acontecendo? Mas a gente vai pegando, é como se um quebra-cabeça fosse montando. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente tem a nossa mente transformada, como a gente leu em Romanos 12, aqui agora mesmo, fala que quando a gente não se conforma com o Deus, a gente é transformado na nossa mente, a gente começa a experimentar coisas sobrenaturais. E eu creio que Deus está chamando a igreja nesses dias para viver isso. Não é essa vida comum de cristão que é salvo e ponto final, mas um cristão que se preocupa em trazer o céu para a terra onde está. E se a gente compreender isso, a gente vai chegar nos lugares. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu chamei o prefeito para estar aqui sexta-feira. Ele quase bateu na trave. Ele até me ligou na sexta-feira à tarde, eu não vou poder ir. Mas por que eu estava chamando o prefeito aqui? Porque eu não quero ser um cristão, uma igreja que não influencia a cidade onde está. Nós não estamos fazendo uma conferência aqui porque a gente acha legal e vamos estar aqui na conferência e tal. Não é isso. É porque nós entendemos que isso torna a gente mais relevante nesta cidade. Isso torna a gente mais capaz de mudar o ambiente onde a gente está. Eu creio numa Campinas que é transformada, que não vai vivenciar aquilo que o Brasil está vivenciando, sei lá, algo diferente, porque a gente não pode estar aqui e nada acontecer. Nós precisamos olhar para a nossa cidade de Campinas e dizer, Senhor, renova a minha mente, para que nós possamos influenciar todos os lugares que nós passarmos com o poder do céu. Amém? Senão, se a gente não tiver essa mente transformada, a gente vai continuar naquela incredulidade. Aí o pastor vira na igreja e fala assim, eu faço muito isso, né? Gente, os doentes ficam de pé, vamos orar pelos doentes, porque eu creio que o Senhor pode curar as pessoas. E aí tem um irmão que está sentado na cadeira e fala assim, poxa, de novo, o pastor vai orar pelos doentes, mas eu já fui a semana passada e nada aconteceu. Aí ele não... Qual é a tua reação quando o teu pastor pede para você se levantar se você está doente? Tem gente que nem se levanta. Não vou levantar não, porque vou levantar para quê? Eu creio num Deus que Ele faz poder, Ele manifesta poder na vida das pessoas. Ele sim, Ele liberta e cura os doentes. Está lá, Mateus 10, 7, 8. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Está na palavra de Deus. Então não tem nada de estranho no que o teu pastor está fazendo, ou não tem nada de estranho quando Deus te manda orar por alguém. Mas a nossa mente, ela fica maquinando
algo contrário àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Eu estava lá em Pemba, eu vi um deficiente vindo sem metade da perna. Assim, não estava perto de mim, ele estava uns 50 metros de mim. Mas eu olhei, Deus falou, o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá, ora com ele. E eu estava com outro pastor esperando o carro chegar a 50 metros dele. Eu fiquei assim, ó. O Espírito Santo falou assim, vai lá orar com ele. Eu assim. Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá orar com ele. Eu falei, tá bom, vou lá orar com ele. A hora que eu fui orar, saí para orar, ele virou, saiu e sumiu. Não consegui orar com ele. Mas o que eu estou contando uma história negativa para vocês entenderem como a nossa mente funciona. A nossa mente, quando ela não está cheia do Espírito Santo, ela não está sendo transformada pelo Senhor, a gente resiste ao chamado do Espírito Santo, a gente resiste àquilo que Ele quer fazer através de nós. Ele quer mudar Campinas através da sua vida. Ele está nos chamando para impactar as esferas da sociedade. Então nós não podemos viver a nossa vida cristã como tipo assim, sou cristão. Deus tem muito para fazer através de você. Quando a gente lê Mateus 3:2, diz assim, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, aceite a regra do céu. Não significa eu vou lá na frente chorar no púlpito. Não, arrependam-se, sai dessa condição que você está e aceita uma realidade diferente que é a do céu. E aí na sequência desse versículo fala, pois o reino dos céus está próximo, está acessível a você. A gente lê isso na Bíblia, isso não é a primeira vez que você está ouvindo, não é a primeira vez que você está lendo esse versículo. E aí o que você fez? Pastor, não fiz nada. Deus está nos convocando nessa noite para um renovo na nossa mente. A nossa mente, o diabo vai tentar cochichar no seu ouvido, colocar coisas na sua mente para impedir com que você seja usado por ele. Ele vai tentar gerar incredulidade no teu coração. Está aqui cadê o Diogo? O Diogo está aí? Não dá para enxergar. Não deve estar aqui, está lá fora. Mas está aí o Diogo, estava pintando agora há pouco aqui, que foi curado de um linfoma. É um exemplo. Esse é o nosso Deus, que cura os doentes, que cura os enfermos. A gente tem dificuldade até de dar testemunho do que Deus faz na nossa vida, com medo do que os outros vão pensar. Isso é coisa que o diabo coloca na tua mente. Deus está nos chamando para se levantar e falar, olha, Deus está fazendo isso na minha vida. E quando a gente testemunha o que Deus faz, algo poderoso acontece. Porque é como um fermento na massa. Tem um trecho na palavra de Deus, se você quiser abrir aí, em Mateus 8:14-21, vamos ler esse trecho. Diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem, seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para 5 mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: você ainda não entende? Por que eu falei do testemunho? Porque quando a gente testemunha algo que Jesus fez na nossa vida, é como um fermento do reino, que é colocado, porque Mateus 13:33 fala desse fermento do reino, que é colocado na massa, e muda toda a massa. Não é verdade? Pouquinho de fermento muda tudo.
Mas aqui nesse trecho que a gente acabou de ler, a gente vê Jesus alertando os discípulos para 2 tipos de fermentos que são ruins, e que são fermentos que eles estão no dia a dia da gente. Na verdade, eu estou falando aqui, desde o começo da minha palavra, eu estou falando, por exemplo, sobre o fermento dos fariseus, que creem em Jesus, são religiosos, mas não creem no poder dele. E eu comecei a orar, falei: Deus, eu não posso ser como um fariseu, eu não posso colocar o fermento do fariseu na minha vida, porque isso vai contaminar tudo que eu sou, porque é assim que funciona. É como você, por exemplo, você tem um pensamento mal a respeito de alguém, é um fermento que você coloca lá, daqui a pouco aquilo toma o teu corpo, você está querendo destruir ela e matar ela, certo? E eu comecei até a pesquisar um pouquinho sobre o fermento dos fariseus na Bíblia, e algumas pesquisas que eu fiz na internet também. E olha o que eu encontrei: são egocêntricos os fariseus, só se preocupam com eles, são arrogantes, querem ser honrados e reconhecidos pelos homens, são orgulhosos, buscam poder não como atributo espiritual, produzem falsa aparência, estão preocupados com a posição religiosa e não com a salvação do pecador, são avarentos, gananciosos, nunca estão contentes com o que têm e sempre querem o que é dos outros, têm apenas vestes de santo, desenvolvem dupla personalidade, têm mente obscura, são cegos espirituais e são subordinados. Gente, eu consigo um versículo para cada coisa dessa, não vou falar para vocês, tá? Mas eu quero dizer uma coisa, gente. Eu olhei para tudo, para essa descrição, veio muito temor na minha vida, porque eu fiquei assim: nossa Deus, esse negócio é muito complicado, porque essas coisas têm contaminado, tem coisas aqui que eu vi que tem contaminado a minha vida e tem me impedido de viver a realidade do céu aqui na terra, porque eu não tenho visto algumas coisas acontecerem através de mim. Porque nós lemos ali em Mateus que a gente tem que orar com os mortos têm que ressuscitar, porque isso não tem acontecido através de mim. O que ainda precisa acontecer no meu interior, na minha mente, para que eu possa viver esse nível, esse contexto sobrenatural? O que precisa mudar? E sabe, quando a gente olha para dentro de nós, a gente vê muitas coisas que precisam ser mudadas. Nós somos seres imperfeitos, mas a gente precisa, na presença de Deus, no relacionamento com Deus, na intimidade com Ele, pedir: Espírito Santo, mostra para mim onde eu tenho falhado. Eu tenho buscado um reconhecimento de pessoas. Senhor, quebra isso no meu coração, tira isso da minha vida. Nós temos que ser intencionais em pedir uma transformação na nossa mente. O fariseu recusa que Deus esteja ativo agora. E aí ele fala sobre Jesus, fala sobre o fermento de Herodes, que é a influência do ateísmo, né? É aquele excluir Deus de tudo. Você é responsável por você mesmo. E sabe, nessa história que a gente acabou de ler, fala lá nesse trecho que a gente leu, é tão interessante que ele fala assim: advertiu Jesus: estejam atentos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. É porque não temos pão. Gente, ter pão é tua responsabilidade. Isso é fermento de Herodes. Por que você esqueceu o pão? A próxima vez planeja direito, traz o pão, traz para todo mundo, não é uma sobra. Tem que passar mais uma noite no barco, tem mais pão. E aí depois Jesus continua falando, e olha que interessante, ele fala assim: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não perceberam? Seus corações estão endurecidos. E às vezes o nosso coração está endurecido. E olha que fala aqui: vocês têm olhos, mas não veem. Eu vou mudar essa frase. Vocês são cristãos, mas não estão vendo. Vocês são, gente, cristãos e não estão ouvindo. Fala aqui na sequência: tem ouvidos, mas não ouvem. Você tem ouvido, mas não está ouvindo o que eu estou te dizendo. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo aqui nessa hora? Esses fermentos, eles influenciam a nossa mente. Eles roubam aquilo que Deus tem para fazer através de nós.
E o fermento do reino lá em Mateus 33 diz: e contou-lhes ainda outra parábola, Jesus, dizendo, né? O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O fermento, ele reage quando ele está na massa, quando o céu está na terra. Seja luz do mundo, sal na terra. Amém, queridos? E aí, Deus me fez olhar para um outro trecho que está em Gênesis 28, 10, 13 e de 16 a 17. Essa história tem também queimado no meu coração há bastante tempo, e eu tenho procurado crescer no entendimento dessa história, porque ela não é uma história isolada, ela tem todo um desenrolar na história bíblica, principalmente lá no Novo Testamento, mas que aconteceu lá em Gênesis, né? E fala assim, vou ler do 10 ao 13 primeiro. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O 16 diz assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Fala lá que o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Você já pensou que você pode estar na casa de Deus e não saber? Você já pensou que nós estávamos no culto aqui, Tom estava ministrando com a banda, a presença de Deus enchendo esse lugar, as pessoas cheias neste lugar, e você estava assim, ó, de repente, eu não sei, estou dando um exemplo, como se nada tivesse acontecendo. Deus está nesse lugar e você não está percebendo, porque não estava tendo revelação na tua vida para isso. E na história de Jacó, que a revelação foi através do sonho, e por isso a gente vê a importância da revelação. Até anotei um trecho aqui de Provérbios 29, 18, que diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, fica andando em círculos, anda sem sentido, morre. A gente não morre se não vê milagres, ou se não opera milagres, se não dá o seu dízimo. Não, a gente morre a gente morre quando não tem revelação. E por isso nós precisamos estar em intimidade com o Senhor Jesus, para que Ele possa revelar aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para que Ele possa tocar a nossa mente e nos levar a esse lugar de poder. E outro ponto importante é que esse trecho também, eu anotei outro ponto, é que o céu está aberto. E olha que interessante, Jacó não teve a revelação completa daquilo que ele estava vivendo ali. Por isso que eu falo que essa história ela é uma história bem profunda, porque na verdade só lá no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, é que isso se tornou realidade, porque Jesus carregava dentro dele Deus, a presença de Deus, era a casa de Deus. Fala a palavra em João 1,14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ou seja, Jesus residiu, a presença de Deus residia em Jesus. Só que isso não é o fim da história de Jesus, isso é só o começo, porque depois fala que o Espírito Santo veio sobre nós. E eu quero te dar uma boa notícia: o Espírito Santo está em nós. Isso significa que o reino de Deus está em nós, Deus está em nós. Isso muda tudo. Isso significa que os céus estão abertos sobre a nossa vida. É lindo compreender, gente, que o céu está aberto sobre a minha vida, porque o Espírito Santo está em mim. Eu sou morada, eu sou casa de Deus. É louco isso. E você quer ser um cristão que é pleno em Deus? Compreenda isso.
Aí também eu notei que Jesus, que Deus, no caso, Deus deseja uma casa onde Ele quer habitar. Deus quer habitar, mas para isso a gente precisa estar em intimidade e relacionamento com Ele. Ele quer estar em nós, só que Ele vai estar na mente. Em qual mente? Naquela mente de pessoas que estão buscando essa transformação, na presença dEle, no relacionamento com Ele, porque se não tem relacionamento com Ele, não tem mente transformada. Não tem como você ter uma mente transformada sem viver perto de Deus, sem andar com Ele, sem ouvir a voz dEle. Não tem. É louco, gente, quando a gente começa a viver Deus de perto, a experimentar esse relacionamento com Deus, a coisa se torna muito gostosa, e Deus começa a mudar a tua forma de ver todas as coisas. E é assim que eu olho. Deus quer levantar um povo que não tem medo de avançar em direção às necessidades da terra. Deus quer levantar um povo aqui nesse lugar, nessa noite, que não tem medo de ir para lugares onde as pessoas estão sendo decapitadas. Eu não vou abandonar meu posto, da onde eu estou. Eu não vou sair dessa nação, porque essa nação ela não está prosperando. É coisa comum a gente ouvir, vou lá para os Estados Unidos trabalhar, porque lá está tudo bem. A vida é melhor lá no Canadá, ó, gente bom lá. Eu vou para não sei aonde. Gente, eu não vou abandonar, essa é minha nação, minha casa, meu povo. Eu quero fazer a diferença nesse lugar. Eu vou, custe o que custar, sofra o que eu tiver que sofrer. O que você precisa sofrer ou passar, não importa. O que importa é que Deus quer que eu seja luz e brilhe neste lugar, e que eu traga essa verdade, esse poder do céu para a terra. Eu não quero mais ser aquele crente que fala assim: e aí, mano, como é que você está? Tudo bem? Tá tudo bem, tô com dor de cabeça. É, mano, que legal. Deus pode te curar. Não, mano, Deus quer te usar para curar. Sai desse comodismo e fala: mano, eu vou orar com você, e nós vamos experimentar o poder de Deus sobre a tua vida. E por último, essa história fala que naquele sonho Jacó viu a porta do céu. Anjos desciam e subiam. Anjos desciam para manifestar o sobrenatural, como nós vimos aqui nesta hora. Eles voltavam e depois desciam de novo. E porta fala de um lugar de passagem, de acesso para o céu. É interessante que eu estava orando antes de subir aqui. Eu pedi: Deus, libera o dom de fé, que é o meu dom, o Espírito. Eu falei: abre essa porta desse dom de fé nessa hora. Eu falei, enquanto eu orava, e eu vi a porta de uma porta no céu abrindo. Amém? A gente precisa compreender que nós temos acesso à realidade do céu aqui na nossa vida na terra, mas para isso a gente precisa permitir que a nossa mente só ouça a voz de Deus, a voz do Espírito. Nossa mente precisa ser renovada. Aí você pode estar se perguntando: mas Renato, onde então é a porta do diabo? Sabe onde que está a porta do diabo? Aqui na nossa mente, quando a gente começa a ouvir a voz do diabo. E nós precisamos fechar essa porta, e nessa noite nós vamos fechar essa porta, e nós vamos liberar a nossa mente para uma transformação, para uma renovação aqui. Você crê nisso? Você quer viver esse cristianismo normal, que é o cristianismo de Deus? Você quer a partir de hoje sair daqui e viver uma história diferente como cristão? Não mais acordar cedo e falar assim: que bom que eu já estou vivo mais um dia. Mas acordar dizendo assim: Senhor Jesus, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? Qual é o milagre que o Senhor tem para mim hoje? Gente, isso é tremendo. Qual é o milagre que o Senhor tem para fazer através da minha vida hoje? Levanta da tua cama e não precisa dizer yes. Levanta da cama e fala: Senhor, qual é o teu milagre para mim nesse dia? Qual é o teu milagre? Eu quero levantar da minha cama confiando no Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para mim.
E aí você vai viver o dia preocupado e sensível para todas as situações. E aí quando você se deparar com as situações, você vai se mover em Deus. Nós não podemos ser negligentes naquilo que o Senhor quer fazer através de nós, através de mim, através de você. E a mente sendo renovada dia após dia. Gente, nós vamos começar a andar sobre as águas e andar numa dimensão nunca vivenciada, experimentada antes. Vou te pedir para a banda subir aqui já. Nunca vivida antes, nunca experimentada antes. Milagres surgindo por todos os lados. E a gente vai ter um monte de história para contar. E à medida que a gente vai contando essas histórias, é como um fermento numa massa, um fermento do reino, que muda toda aquela condição. E olha que interessante, eu estava pensando, né, o fermento está na massa lá, você não sabe o tempo, não tem, às vezes ele tem você põe a massa lá para descansar, né? E ele reage de uma maneira diferente, ele tem um tempo, uma forma diferente do nosso muitas vezes. Eu comecei a pensar assim, puxa, às vezes a gente também está orando por alguém que está doente, e a gente não está vendo a cura, a manifestação sobrenatural naquela vida, a gente não entende, a gente fala, Deus, mas eu não estou vendo nada. Pergunta para o Diogo que estava aqui agora há pouco, foi um processo, não é, Diogo? Um processo, mas está lá curado 100%. É como um fermento numa massa. Então eu não sei qual a tua necessidade, o que você tem vivido. Confia no Senhor, coloca o fermento do reino nas suas condições, e você vai começar a viver milagres e milagres e milagres.